Estamos de volta com o Momento Feminino e a nossa pauta de hoje é o patriotismo, no envolvimento, enfim, do público com o 7 de setembro. E no bloco anterior a gente discutia, né, Paula, essa questão que a Sibila comentou, né, da carta, no Ipiranga, né? Do século XIX. Pelo que eu li, o pouco que eu li, né, não sou uma historiadora, mas enfim, a história passou por uma grande transformação, né, na década de 60, né, século passado, em função, né, quando surge a história cultural, né, a partir de então. E essa mudança, essa quebra desses paradigmas na forma de se contar a história, né, se coloca em xeque o que foi contado até então. Quando a Sibila conta isso, né, da carta, né, porque até então, no Brasil, a história era contada pelo Estado, né, praticamente, e o que era considerado história? Era o que a imprensa contava, em parte, o Estado, principalmente, e a Igreja. Especialmente a questão política, né? Porque até, vamos dizer, teve um período que muitos diziam assim, vamos escrever uma história com H, e colocava história com H maiúsculo quando era história política. E outras histórias, né, que eu acho uma aberração, né, com S e com ES minúsculo, para dizer que outras formas de viver, outras versões pelo fato. Outras vivências, outras construções culturais, elas são menores do que a história política. Isso que tu diz é muito importante, assim, a partir já da década de 50 e 60, quando a gente tem o marxismo, faz uma releitura dessa importância do Estado. Depois, quando tu tem os estudos da nova história e história cultural, aí sim, tu cada vez amplia mais, porque quem é que é o sujeito que transforma a história? Naquela versão mais tradicional que muitos historiadores serviram ao Estado. Quem fez a independência do Brasil foi Dom Pedro I. Eu digo, e o resto, o povo? E o povo estava tudo sentado, assim, ninguém fez nada. E se a gente for ver historicamente, os populares, quando a guarda portuguesa quis invadir e capturar o Dom Pedro, foram os populares com pedaços de paus, com vassouras, com panelas, que foram defender. Não, mas esses não faziam parte da história. Porque quem é bonito na história é quem é herói da história, né? E é aquela história. Nunca a história contou o lado dos perdedores. Né? E dos populares, né? Exato, o lado dos populares. Então, é uma versão do Estado. Criar heróis, né? A história cria heróis, né? Algumas visões teóricas de história criam heróis. Quer dizer, quando a gente pensa em nova história, a gente está pensando no sujeito que faz a história. E o sujeito, tanto nas coletividades, quanto na sua subjetividade mesmo, no seu fazer cotidiano. Então tem um texto muito clássico, eu sei que eu estou citando um livro, mas é extremamente charmoso, que é assim, é um soldado da Primeira Guerra Mundial mandando uma carta para a namorada e contando para ele o que era aquele processo de guerra. Quer dizer assim, a Primeira Guerra Mundial foram aquelas tantas batalhas, a Guerra das Trincheiras, a guerra que era para durar 3 meses e durou 4 anos, mas também foi a guerra em que muitos amores se perderam, né? Muito sofrimento se construiu, muitas pessoas ficaram mutiladas, muitas pessoas começaram a ter muito sofrimento em relação à guerra. Então, essa vivência que parece uma vivência difícil a gente chegar, mas que parece muito comum ou ordinária, ela começa a ser incorporada. Tem um poema do Ferreira Goulart que diz assim, ele fala em relação ao canto, e eu penso isso em relação à história, que é das vozes humildes e humilhadas é que eu quis fazer o meu canto, ele diz, que também se constrói a história nos jardins e nos portões das casas, não só nos gabinetes e nos lugares tão importantes, né? Então, às vezes, o 7 de setembro ele tem essa dificuldade de comunicação com as pessoas, porque ele está dentro dessa ótica tem que adorar o Brasil e pronto. Né? Eu acho que agora, Paulo... E com que feição de brasileiro eu adoro esse país. Eu acho que agora os professores estão dando essa interpretação para o contexto. Sim. Que nós, que as verdades, elas fazem parte de um contexto, não é? E que esse cenário que impulsiona, né? As tomadas de decisões, os homens, né? Porque eu acho que a história antiga
da qual eu estudei, aí, então, para vestibular, e estudei nos bancos escolares antes da universidade, era uma história muito pontual de datas e de personagens, né? E que não abria espaço para essa... Chatíssima, né? Chatíssima. E talvez por isso Né, hoje... Paulinho? Talvez por isso hoje que eu adoro ler biografias. Eu já tinha comentado aqui, né? Eu adoro as biografias porque a gente vê na história de vida, nessa história contada, um contexto, a dramaticidade, os envolvidos, né? E aí tu entende determinados... Os ditos bastidores, né? né? Porque às vezes quando tu olha assim, tu não te identifica nem com Paula, o grande e senhor. essa cinematografia que está sendo lançada no Brasil, e a Kita também pode me dar esse depoimento, que conta, enfim, a Carlota Joaquina, que conta, que mostra quem foi Dom João VI, que conta essa história da aculturação dos índios, desse genocídio também feito dos índios, dessas histórias, dessas narrativas cinematográficas. Qual que tu achas que mais tem um cunho histórico sério? Olha, sempre que uma obra cinematográfica, e eu não vou nem me arriscar, vou dizer 2 frases e pronto. Aqui tá Mas é sempre, né, é sempre o olhar, é sempre o que determina é o olhar do diretor em última instância, mesmo que tu tenha um roteiro. Então não se conta a história ali, mas se tem uma versão que é a versão do roteiro e é a versão em última instância do diretor. O diretor é o grande recorte, é o grande filtro da obra cinematográfica. Então, assim, pegar um filme e dizer, eu estou assistindo história, não, eu não estou assistindo história. Mas, um filme que eu particularmente uso em algumas disciplinas que eu trabalho é Mauá, o Imperador do Brasil. Acho que esse é o nome. Mauá, o Imperador do Brasil. É um filme bastante longo. É com o Paulo Betti. É o Paulo Betti, tem a Malu Mader, é um elenco muito bom, assim, que trata da trajetória do Mauá. Por causa das discussões que ele coloca no filme. Não é o meandro da narrativa, do cotidiano, mas é das discussões, os liberais e os conservadores civis estão lá discutindo no Senado brasileiro, né? Todas as mudanças, quem era a maçonaria, as dificuldades que se teve de mudar de matriz produtiva no Brasil, e as discussões políticas estão lá. O Carlota... Como as sociedades secretas têm poder, né? Tinham, no século XIX especialmente. Tinham, né? No século XIX especialmente. E eram responsáveis por eleger presidentes? Elas estão sempre envolvidas, porque são vamos dizer assim, o que essas sociedades, elas estão sempre girando com o aspecto da influência. Então, estão sempre algumas pessoas em pontos chaves. E o interessante é que não são essas pessoas tão influentes e tão controladoras, né, do poder, que estão desfilando no 7 de setembro. Elas podem até estar, mas elas não se mostram. Não se revelam, né? Não são transparentes. Não. Tanto que, assim, Santa Maria tem vamos dizer assim, a maçonaria é muito importante aqui nessa cidade ainda hoje. Tem muitas lojas maçônicas, né, na cidade, mas a influência hoje, por exemplo, da maçonaria não é a mesma influência do século XIX, porque o tempo é diferente também, né, e as intenções são diferentes. Mas eles são liberais e eles foram muito, muito, muito importantes naquele momento. E aí tu estava falando do Carlota Joaquina, que faz aquela grande sátira. Da Carla Camurati. Que faz aquela grande sátira e transforma o Dom João VI em apenas um glutão. Na verdade, ele é um grande estrategista. Por exemplo, eu acho que não tem nenhum problema de tu rir dessas figuras históricas ou desses heróis históricos. Mas se tu transformar tudo no escracho, tu perde o contexto. Ele conseguiu o que os franceses... Dona Carlota numa grande leviana, né?
Não, e assim, vou dizer, a grande estratégia que ele consegue, ele é o único que consegue manter a possessão colonial Na época do na Napoleão. íntegra. Não, na íntegra. Todas as outras pequenas se transformam em repúblicas latino-americanas. Por quê? Porque Napoleão está dominando a Espanha, então todos conseguem independência, e o Brasil é o único que fica como um grande país, um grande império, a sede do Império de Portugal. Então, assim, ele, estrategicamente, é ele que consegue deixar o Brasil com essa feição. Um dos responsáveis também por essa historicidade escrachada e talvez copilada e contada de uma forma atraente, porque tem a sedução do jornalismo, é o Eduardo Pena, né? O Peninha... Eduardo Pena não, Eduardo Bueno, desculpa. É que a Pena já incorporou no nome. O Peninha. Eu trabalhei com Peninha na Zero Hora, quando eu trabalhava lá na redação da RBS. E enfim, fiquei surpresa quando comecei a vê-lo assim como um historiador, best-sellers, né, que ele está escrevendo, e contando também dessa forma mais romanceada, mais escrachada e contextualizada, né? E por isso considerada nova história. Dentro, vamos dizer assim, do âmbito do conhecimento da história, primeiro, assim, qualquer um pode se chamar de historiador, como qualquer um pode se chamar de jornalista, porque a nossa regulamentação. A regulamentação da nossa profissão ainda não passou pelo Senado, está no Senado, para o senador apreciar, enfim. Então, qualquer um pode se chamar historiador e tudo bem. Tudo bem? É uma questão, né? Mas ele tem, eu acho que assim, o papel dele tem sido de popularizar. Desmistificar. Assim, eu não sei se essa desmistificação a gente teria que ter uma avaliação maior da obra dele, mas eu vejo especialmente como essa popularização. Quer dizer, é um primeiro degrau, isso eu não estou querendo diminuir o esforço dele, mas vamos dizer, um ponto de atração. E acho que nesse aspecto tem os méritos. Claro que se tu for ler os textos dele, são textos baseados em outros autores. É o trabalho de um jornalista. Né? Eu acho que ele diferentes vozes, né? E que colocam um fio condutor. Mas é uma tristeza dizer assim, qualquer um pode se dizer historiador e qualquer um pode Kita, se dizer tu desfilaste no 7 de setembro algumas vezes? Uma vez só. Por que só uma vez? Porque rebelde. Eu não gostava de desfilar no 7 de setembro. Mas tu não era obrigada? Sim, uma vez a escola foi, depois não foi mais. Depois, quando eu não fui mais obrigada, eu não gostava desse... Eu achava assim, era mais... Eu não via sentido naquilo a partir do momento que... Aqui tá marchando, né? Eu não... Uma revolucionária, né? Não. Umas fotos no acampamento. Não, mas não é isso. Naquele período eu não achava que a escola preparasse a gente para isso. Era muito mais exibicionismo do que qualquer outra coisa. Eu sentia isso. Não existia o sentimento de patriotismo. E eu acho que era isso que faltava e que eu não tinha o interesse de participar de um desfile. Eu acho que todo mundo vai para um desfile de 20 de setembro, como tu falou, ou 7 de setembro. Você tem alguma coisa que te leva a participar daquilo, você tem aquele sentimento. E eu acho que como nesse período que eu estava no colégio, nós estávamos ainda na ditadura militar, né, as nossas aulas de história, que não eram aulas de história, né, aquela coisa, eu não tinha esse sentimento. E como eu não tinha esse sentimento, eu não via sentido em participar daquele desfile. Eu achava que aquilo era muito mais um exibicionismo das pessoas querendo passar no acampamento, desfilando e os outros aplaudindo, do que exatamente estar ali como um patriota, desfilando. Aquilo. Não é? Naquela época, não, revolucionário eu não sou até hoje, mas também muito menos naquela época. Mas, então, aquela coisa assim, eu achava assim, chato ter que estar ali, porque o quê? O que aconteceu? É aquilo que a Paula falou, que se o colégio, né, a escola, o governo, né, prepara, né, como os americanos são preparados, certo? Desde, né, de pequenos, nós não fomos preparados para isso.
Então, acho que era isso que faltou. Mas eu vou parar de falar de mim, nós vamos para o intervalo. E a gente volta já já falando sobre ainda o 7 de setembro. Esse assunto ainda tem muita coisa.